Olá, bom dia, muito bom dia. Um domingo abençoado para todos nós. Está entrando no ar, conversando com você e trazendo de novo agora algo especial para os nossos corações. Algo para compartilhar com você, a palavra de Deus que alegra, que ameniza, que deixa leve o coração de todo aquele que a escuta. E nos alegra imensamente esses momentos que passamos aqui com você, nas manhãs de domingo, nessas manhãs tão maravilhosas que a gente tem a sensação de que toma café juntos com você. Eu sei que você toma café muito cedo, 7, 6 e meia da manhã, mas muitos de nós também tomamos café cedo porque a gente se dirige para a igreja, não é isso, Sadom? Logo cedo a gente já tem escola bíblica, né? Exatamente, a escola bíblica é a escola de Deus para nos ensinar aos nossos espíritos, mas que reflete na nossa vida diária, todos os dias e não só os domingos. Perfeito. Eu já estou aqui abrindo o programa, nem dizendo oi para você direito, mas já falando, interagindo com o meu convidado de hoje, que já é dono de uma das cadeiras aqui da nossa Academia do Sintonia, Sadom Pereira Pinto. Bom dia, meu querido. Bom dia, Albi. Bom dia, Iramar. Bom dia, Pastor Léo, que está aqui conosco. Pastor Léo veio agora praticamente só supervisionar nosso programa hoje, né? É importante. É uma grande honra tê-lo aqui. Espiritual aí, esse apoio. Fica orando ali enquanto a gente vai aqui, ó. Muito bem, daqui a pouco eu vou pegar um alô especial do Sadom, foi só para pegar o ritmo da gente aqui. Mas a gente quer dar boas-vindas a você que está aí conosco nesta manhã, você que está também ouvindo o programa de primeira vez. Eu quero dizer que eu sou Albigendor Militão, direto dos estudos da Primeira Igreja Batista de Fortaleza, e este é o programa Sintonia Bíblica, a Bíblia bem mais perto de você. Nós mostramos aqui a cada domingo, ou trazemos ou apresentamos aqui a cada domingo o que é a nossa escola bíblica. Não é bem o que é a nossa escola bíblica, mas nós trazemos conteúdos da escola bíblica através dos nossos professores, através de diáconos, os nossos pastores, ou através também de líderes de pequenos grupos, e também especialmente a gente traz aqui convidados ilustres que coordenam áreas da nossa igreja que nós chamamos de ministérios. Então, o programa Sintonia Bíblica ele é recheado de conteúdos bíblicos trazidos por pessoas muito especiais. E eu quero abraçar, não somente eu abraçar sozinho, eu queria também abraçar você que está nos ouvindo nessa manhã, junto com o meu diretor de programa aqui, que é o nosso querido Iramar Monte, que está sempre conosco, o pastor Léo Cristóvão, que acompanha todas as manhãs de domingo aqui através do nosso WhatsApp. Anote aí o nosso WhatsApp para você se comunicar conosco, 9962-0075, 9962-0075. Mas então, Sadom, meu querido, o que você traz para nós nesta manhã? Nós estamos vivendo o período pré-natalino, né? A cidade já está enfeitada. E então, nesse período natalino, né? Já queremos nos dirigir já a começar a debater, a conversar sobre este assunto do que é o Natal, do que é muito comum que se façam presépios nas praças, nos shoppings, e lá nesse presépio tem um bonequinho, um menino no berço. E hoje a gente estava pensando em falar um pouco mais sobre este menino no berço. Quem era esse menino? Todo mundo sabe assim que não, é Jesus, mas quem é, de fato, aquele menino que estava ali no berço, que foi encontrado pelos pastores naquela madrugada em Belém? E naquele tipo de berço, né? E naquele tipo de berço adaptado, né? Você me disse que na próxima semana, daqui uns dias, você está indo até o Rio de Janeiro, porque vai nascer o seu netinho, o filho do Luiz. Exatamente, meu terceiro neto. O berço, como é o berço do filho do Luiz, do seu neto? Olha, ainda não vi, mas é um berço muito bonito, um berço mesmo, não é uma manjedoura. Pois é, um berço muito bom. E você falou também, Sadom, aí, só recordando, vamos fazer voltar um pouquinho a nossa fita, como é que a gente faria? Volta a fita um pouquinho, Sadom Pereira Pinto. Agora voltou a fita. Voltou a fita há muito tempo atrás. Sadom Pereira Pinto é nosso irmão querido, é líder de um dos pequenos grupos, como é o nome do pequeno grupo? Os Bereanos. Os Bereanos. Muito bem. Mas, Sadom, você disse uma coisa há pouco, estamos no período pré-natalino. Normalmente, as mulheres, ao passarem pelo período da gravidez, elas realizam um exame chamado, ou tem um acompanhamento chamado pré-natal. Parou para pensar por que foi dado esse nome pré-natal para as mulheres grávidas? Pois é, porque Natal se refere ao nascimento de um bebê. Nascimento do bebê.
nascimento de um bebê. Então, pré-natal é antes deste nascimento. Neste caso aqui, o pré-natal antes do nascimento de Jesus, que é uma data eleita, né? Na verdade, Jesus não deve ter nascido nessa data aí, de 25 de dezembro. Mas foi mais ou menos por aí. Assim como a gente, visitando Israel, o local exato de onde foi construída, ou feita, arrumada, ajeitada a manjedoura de Jesus, lá o tal do, como é que se chama? O ambiente onde os animais ficam. O curral, né? O curral onde os animais ficavam naquela ocasião. Mostra-se lá um lugar aproximado. Né? Ninguém tem certeza de nada porque ninguém filmou, né? Tudo são análises, estudos arqueológicos que vão conduzindo, mostrando estudos da palavra, para mostrar mais ou menos que época poderia ter sido, né, pela descrição bíblica da época que ele nasceu e essas coisas aí. Mas uma coisa curiosa, a gente pode ter todas essas dúvidas sobre Jesus, mas qual é a dúvida que a gente não tem sobre Jesus? É que ele nasceu e que ele é o nosso Senhor e ele é o nosso Salvador. Muito bem, isso aí, é essa a nossa palavra nesta manhã para você que está nos ouvindo. E eu quero relembrar aqui o nosso canal de comunicação, nosso número de WhatsApp, 9962-0075. Você pode enviar mensagem de texto, mensagem de voz e teremos o maior prazer em compartilhar sua mensagem aqui enviada para a gente. Programa Sintonia Bíblica. A Bíblia bem mais perto de você. Apresentação: Albigenor Militão. A palavra pronunciada é fonte de ensinamentos profundos. Uma palavra pode traduzir sentimentos de muito amor, de bem-estar, assim como pode afetar negativamente a vida de uma pessoa. Uma palavra ensinada é como a semente. Pode cair sobre pedras, pode cair entre espinhos, pode cair em lugares agitados e turbulentos, mas também pode cair em terra fértil. Assim é a palavra de Deus. Para cada coração que a acolhe. Portanto, o meu desejo agora, meu querido, minha querida, você que está aí nos ouvindo, é que você seja semeador de coisas boas através da palavra que você pronuncia, do seu jeito de abençoar, do seu jeito de proferir algo que seja para o bem, para a melhoria da vida da outra pessoa que interage com você. E essa introdução aqui agora sobre palavra pronunciada é para lhe apresentar, para mostrar a você o versículo que a gente gostaria que você guardasse durante esta semana. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Agora vamos repetir, você estava refletindo de olho fechado quando eu comecei a citar o versículo. Vamos lá. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Perfeito. Salmo 119, versículo 105. É o salmo grande, tem muitos versículos e o número 105 é esse versículo. Guarde aí esse texto. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Diante disso, diante da grandeza da palavra de Deus na nossa vida, que tal em todo tempo louvá-lo, engrandecê-lo, reverenciá-lo? A música é Em Todo Tempo Louvarei ao Senhor, com Jorge Heder e Comunidade de Goiânia. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Engrandecei ao Senhor, engrandecei-o comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Seu glorioso nome.
glorioso nome. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma, alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Lhe exaltemos o nome, seu glorioso nome, glorioso nome, seu glorioso nome, glorioso nome. Alegrar-se-á no Senhor a minha alma. Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Uma família para você e sua família. Bom, Sadom, há pouquinho a gente fez uma perguntinha, mas então, como é que é essa história aí que você trouxe pra gente nessas imediações do mês de dezembro, mês de Natal, 24 de novembro hoje, falando sobre berço? Qual é a reflexão que você trouxe pra gente sobre esse berço? Quem é esse menino do berço? Pois é, eu estava lendo esse texto, esses textos, mais de um, e eu comecei a pensar naquele evento, como é que aconteceu essa coisa. Em relação, nós vivemos um mundo de tecnologia, né? Tudo, você tem o Spielberg aí que faz aqueles efeitos especiais, umas coisas maravilhosas, né? Os grandes filmes do cinema feitos por Spielberg. Fantástica. Muito bons, Ou você muito vai bons. para um futebol aí num estádio desse, tudo iluminado, aquele negócio todo bonito. E eu comecei a pensar sobre o menino no berço, mas as coisas que precederam a ele, como são coisas que nem a tecnologia de hoje conseguiria fazer. Exemplo. Por exemplo, eu estava imaginando, né? Aqui no texto nós vamos ver que os pastores estavam no campo cuidando dos seus rebanhos. Aqueles rebanhos eram rebanhos especiais. Nós vamos falar do redil, onde guarda lá os rebanhos, né? Mas aqueles que viviam ao ar livre eram rebanhos que eram dedicados. Tecnologia, Sim. e eu disse exemplo. Isso. Então, aqueles rebanhos, o rebanho de uma forma geral, tinha lá o curral, com tudo. Mas esses rebanhos que eram criados ao ar livre, no verão, no inverno, em qualquer época do ano, e que ficavam lá, eram rebanhos que eram dedicados ou destinados ao serviço do templo, aos sacrifícios para os holocaustos no templo. Eram rebanhos especiais. Especiais. Então. E estavam lá na madrugada, esses pastores, né? E de repente vem um anjo. E aí a palavra diz que a glória do Senhor brilhou ali naquele meio. Ora, não existia holofote, não existia lâmpada, não existia nada. A primeira lâmpada, que ainda era bem fraquinha, foi inventado 9 séculos depois por Thomas Alva Edison, 1879. Olha aí. Quer dizer, não existia nada disso. De repente, um clarão. E ele tentou fazer essa lâmpada 90 e tantas vezes, Um até monte de acertar. vezes. E essa linda lâmpada que você está falando aí, esse clarão, aparece sem essa tecnologia toda, né? Isso. Então, e esse anjo veio, iluminou tudo. E iluminado tudo, ele trazia uma notícia. Ele disse que ele veio trazer a notícia do nascimento do Salvador, que é Cristo Senhor. E em seguida apareceram uma milícia celestial. Imagino eu que o brilho aumentou muito mais ainda, né? E essa milícia celestial era a Orquestra Sinfônica do Céu, cantando. Eles nunca tinham visto um coral, uma orquestra, uma coisa fantástica assim, como hoje não tão fantástica, mas nós estamos acostumados a ver coros cantar e produções maravilhosas. Aqui na nossa igreja, tem final de ano agora,
a partir da segunda quinzena, música que só, né? Eudimia aí com os seus coros e Irmã Dora com os primícias e mais os outros coros da igreja, né? Mas naquele tempo não tinha isso, cantando. Não dá nem para imaginar como é que seria. No meio da escuridão brilhar ao redor dos campos de Belém, isso apareceu. Eu fiquei pensando sobre isso, relacionando com essa criança no berço. Você já viu uma criança recém-nascida? Já. E apareceu alguma coisa assim para ela nascer? Apareceu muita lágrima nos meus olhos. Pois é. Porque foi quando eu vi a Júlia, bebezinha, saindo assim. E quando eu vi o Diogo a primeira vez... Mas alguma trombeta tocou? Não, tocou, minhas pernas ficaram tremendo quando eu vi o Diogo no braço, numa cestinha, no elevador. Aí, quando eu olhei aquela coisinha estranha, pequenininho, aí eu vi uma etiquetazinha, Diogo Militão. Eu digo, é o meu filho. Mas não estava tão lindo quanto eu. Mas, gente, o amor que veio naquela hora, por aquela coisinha pequenininha, ele estava saindo mesmo, indo lá para a salinha dos bebês. Mas é uma experiência extraordinária. Agora, ver uma criança, como você está citando aí, um bebê recém-nascido como esse aí... Anunciada desta forma. Anunciado desse jeito, né? Anunciada desta forma. Então, eu fiquei pensando sobre esta criança. Quem era esta criança para justificar que o coro celestial descesse, se mostrasse visivelmente a homens comuns, como nós dois, e esses homens comuns olhassem aquela coisa que eles nunca viram, nem se imaginava. É como hoje a gente, sei lá, é como no começo do século passado, alguém imaginar o avião, uma coisa mais pesada do que o ar voar, uma coisa que não passava na cabeça de ninguém, uma coisa como aquela. E tudo isso porque uma criancinha nasceu numa manjedoura, numa coisinha pequena, num lugar pobre, filho de pessoas pobres que estavam ali cumprindo uma ordem de um governador, que chegaram ali montados numa mulinha, que não tiveram nenhum lugar para pousar e foram ali para aquele negócio, e nasce aquela criança. O que era aquela criança mais do que todas as crianças? Mas uma coisa que é curiosa aí para mim, e muita gente sabe, é que quando aqueles anjos, aquelas pessoas que talvez eles não soubessem que aquilo ali era anjo, apareceu aquele clarão todo e eles apareceram como se assim, a glória do Senhor se manifestou naquele instante, mas eles disseram uma expressão que eu gosto muito, não tenho, esse que eu trago, novas de grande alegria que será para todo o povo. Será para todo o povo. Novas já é coisa boa. Novidade. Né? É novidade. De grande alegria é extraordinário. Fantástico. Pois é. Então nós estamos acostumados a ver isso, mas não pensar de fato, detalhadamente, na importância disso para a minha vida particular, para a sua vida, cada um para as suas vidas. O que era mesmo essa criança? Quem era essa criança? Então, a história dessa criança, para nós, ela começa bem antes. Então lá o texto é grande, então vou só pensar um pouquinho assim, mas é texto bem conhecido de todo mundo. Quem assiste missa, quem já entrou para assistir uma missa, quem já entrou para assistir um culto qualquer a Deus, né? Quem é cristão já viu esse texto muitas vezes. Ele começa essa história lá no Evangelho de João, no capítulo 1. E ele começa dizendo assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. Viu aí? Isso que nós estamos comentando, a luz resplandece nas trevas. E ele disse uma coisa, o próprio Jesus lá na frente, nesses evangelhos aí, ele cita: eu sou a luz do mundo. Luz do mundo. Então a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então essa história, lá no verso 1 desse texto que nós lemos, já fala de Jesus, o Filho de Deus, participando do momento da criação do universo. Esse verbo que é citado nesse texto, nesse versículo 1 do capítulo 1 de João, é a respeito de Jesus. O verbo era o próprio Jesus. Era o próprio Deus, era o próprio Jesus. Então lá no versículo 1 ele mostra Jesus participando do momento da criação do universo. No versículo 5, ele fala que a luz resplandece nas trevas, e as trevas, tanto no sentido literal, quanto no sentido da maldade humana, ou da maldade que existe no mundo entre os humanos e às vezes no coração dos humanos. No versículo 8,
que não foi lido... Do mesmo capítulo 1º. Do mesmo capítulo 1º do Evangelho de João, ele fala de Jesus como a verdadeira luz que ilumina o homem, todo homem, que foi o que você acabou de citar aí. É isso? Lá no versículo 12, ele fala que a todos os que o receberam, que receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então ele está falando de Jesus, desde esse menino do berço, desde lá da criação do universo, do momento da criação do universo, até este momento em que ele apareceu no berço. Sadom, será que nesse instante a gente tem alguém nos ouvindo, apenas por curiosidade? Você falou numa coisa muito preciosa aí. Aqueles que creem nesse Jesus, Deus dá a todos o direito de serem chamados filhos dele. Não é isso? Filhos de Deus. Será que nós temos alguém nesse instante nos ouvindo que não tem essa certeza, que não tem essa crença? É possível que tenhamos muitas pessoas nessas condições. É possível também que é comum nós dizermos assim que todos somos filhos de Deus. Mas o próprio Deus, ele coloca e diz como seus filhos aqueles que crerem e o recebam. E nós vamos falar um pouco mais disso mais na frente, tá? Mas no momento, para não perder o fio da meada... Eu quero que você perca mesmo o fio da meada. Nós vamos repegar. Não, mas a minha ideia é essa, você dizer agora pro ouvinte o que é que ele tem que fazer para ele se tornar filho de Deus. Diga direitinho aí, de novo. Eu vou dizer isso mais na frente. Ah, é? Não vai dizer agora não? Não vou dizer então mais a gente na frente. espera. Então você que está nos ouvindo, espere um pouquinho que Sadom daqui a pouco vai dizer como você se tornar, tomar posse dessa expressão. Eu sou filho de Deus. Filho de Deus. Perfeito. Então, continuando essa história e entrando na história, aqui nós vamos ver no Evangelho de Lucas, São Lucas, no capítulo 2, e ele vai... Lucas é o terceiro evangelho, né? Terceiro evangelho, Mateus, Marcos, Lucas. E também vai de 2 a 20, eu vou ler só alguns aqui, porque senão fica muito longo, né? Lá no versículo 9 diz assim, ou no versículo 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos, eles viviam nos campos por esse motivo, e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. Observe que não foi a glória dos anjos que brilhou. Foi a glória do Senhor. Eles foram apenas instrumentos. Eles estavam ali. A glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor, porque nunca se tinha ouvido falar sobre uma coisa assim, de um campo inteiro iluminado com uma luz fantástica, uma coisa que não existia na tecnologia do homem. Talvez não existiam lamparinas de óleo de baleia ou qualquer coisa assim para iluminar as casas, né? Mas esse tipo de luz aqui não existia. E aí eles ficaram com grande temor, e o anjo lhes disse: não temais, aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor, né? E ele deu essa notícia. E aí nós vamos no versículo 13, ele diz que em seguida, né, subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens. Você deve ter sido impressionante. Fantástico. No verso 16, o texto fala que os pastores que estavam no campo cuidando dos rebanhos foram imediatamente conferir se isso era verdade. Porque ele falou na cidade de Davi, que é Belém, então eles foram lá, seguiram, conferir. E aí, quando chegaram lá, eles encontraram Maria, José e uma criança na manjedoura. Este era o berço. Este era o berço com a criança dentro. Mas quem era este bebê? Então, este bebê devia ser especial, e todo mundo sabe que ele é especial. Mas o quão especial? E você disse algo agora, ele não era especial, ele é especial. É especial, não é? Então, esse bebê, ele teve sinais que anunciaram a sua chegada, né? Que nós acabamos de ver. A glória do Senhor brilhou e um anjo anunciou. E em seguida veio a milícia dos anjos celestiais de Deus cantando e louvando,
né? Cantando e louvando. Eu fiquei imaginando que aquilo que nós já comentamos. Eles não conheciam o que era holofote, não conheciam o que era luz elétrica, não sabiam o que era luz de LED, não sabiam o que eram efeitos especiais, mas eles viram. Imagina aqui na Praça do Ferreira, todo ano tem o Natal Luz. Exatamente. Aquela praça iluminada, coisa maravilhosa, linda. Eles não sabiam o que era isso. Não. Mas eles viram isso muito antes de nós aqui em Fortaleza vermos esse Natal Luz, né? Então, naquela madrugada, né, 19 séculos antes que alguém, que Thomas Edison inventasse a luz, né, a lâmpada, né, a madrugada nos campos ao redor de Belém se transformaram em meio-dia, de tão iluminada. E isso tudo para anunciar a chegada de um bebê. Ainda mais com a Orquestra Sinfônica dos Céus cantando. A gente acha o nosso coral aqui lindo. Imagina o coral perfeito dos céus cantando. Deve ter sido um impacto fantástico. E aí, esse coral celestial estava ministrando, louvando a Deus e ministrando paz na terra aos homens a quem Deus quer bem. E o Deus quer bem a todos os homens, né? E ali estava, deitado, numa aparência frágil. Quem era esse bebê que estava ali deitado? Ele era, como nós vimos no primeiro texto, o Criador do universo. Pode ver essa importância? Quando a gente consegue... No princípio ele estava com Deus, ele era Deus e ele nasceu como Criador do universo aqui. também. Então estava ali deitado na forma de uma criança, o Criador do universo. E lá em Hebreus, no capítulo 1, versículo 2, diz que aquele era a quem Deus constituiu o herdeiro de todas as coisas. No versículo 3 ele diz que aquela criança é o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem do seu ser, a expressa imagem de Deus. Diz no versículo 3 ainda que aquele ali era aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. A terra está girando em torno do sol, o universo está em equilíbrio, está chovendo, existe sol, existem chuvas, nós estamos respirando, tudo isso diz que é sustentado pela palavra do seu poder, daquela criança que estava no berço. Aquele que fez, ele era também, diz ainda em Hebreus 1:3, que ele era aquele que fez a purificação dos pecados da humanidade, né? Aquele que foi feito mais excelente do que os anjos, está no versículo 4 do mesmo Hebreus 1. Diz ainda que é aquele que possui o mais excelente nome, aquele que pouco depois viria a vencer a própria morte e sentar-se à direita da majestade nas alturas. Ele, aquela criança, é aquele que tornou-se mediador da nova aliança de Deus com os homens. Está escrito em Hebreus 9:15. Então aquela criança não era uma criança simples que a gente apenas coloca para enfeitar num presépio, um bonequinho. Aquela criança tinha uma importância tremenda. Naquela manjedoura transformada, adaptada para servir de berço, estava Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o único e poderoso Salvador das nossas vidas. E veio daquele jeito, simples. Num lugar totalmente distante, longe de onde possivelmente ele, como rei, poderia estar deitado, acolhido, e ele foi não acolhido. Ele foi acolhido pelos animais ali, mas isso talvez, Sadom, para demonstrar a grandeza e o poder desse rei, que é sobre todas as coisas e veio nessa simplicidade toda. E nós olhamos para ele, ou pensamos nele de uma forma tão simples, assim, é o cara lá de cima, sei lá, tem umas expressões. Tem umas expressões assim, que eu fico... né? Porque para Deus, é que pra dá Jesus, até menos valor. Pois é, você não pode olhar para Deus, por mais natural que seja eu conversar com Deus, com Jesus, Senhor, olha, fica comigo aqui, eu tô aqui pertinho, mas eu jamais, eu chego para você, Sadom, cara, meu amigo, tudo numa boa, bicho, eu não posso chamar com Deus de cara, Jesus de cara. Nós somos iguais, mas para cima é diferente. Nós somos isso aí. E observe como a grandeza desse Deus que você usou essa expressão, ela foi anunciada muitos séculos antes, desde o Gênesis.
né? Mas nos séculos, e eu vou citar aqui apenas 2 situações, nos séculos anteriores, profetas falaram da sua vinda. O profeta Isaías, lá no capítulo 9, versículo 6, ele anuncia a vinda de Jesus e ele se expressa: o seu nome será maravilhoso conselheiro, será Deus forte, Pai da eternidade. Para ser Pai da eternidade, ele tem que ser mais antigo, vir antes da eternidade. Uma boa reflexão. Pai da eternidade. A eternidade nasceu depois. Ele estava no princípio, no momento da criação de todas as coisas. Príncipe da paz. Foi essa paz que lá no Novo Testamento diz: a paz que excede a todo o entendimento. Né? E então, a música que diz: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem, é porque eu louvo ao meu Senhor, esse Senhor Jesus, né? E a gente quase que ia cantando: esta paz que sinto em minha alma, não é porque tudo em mim vai bem. É isso aí, é porque é Jesus que está trazendo. E você observe que eu me referi a Isaías. Isaías era um profeta do povo de Deus, era judeu. Mas as outras nações, outros povos também conheciam. Quando aqui no momento seguinte se ouve falar dos magos, dos sábios do Oriente, que vieram seguindo uma estrela e chegaram até onde Jesus estava, eles não eram judeus. Eles não criam no Deus que os judeus criam. No entanto, eles conheciam as profecias. E eles vieram atrás e foram adorar a Jesus no ato do seu nascimento também. Sadom, deixa eu fazer um destaque aqui. Eu já falei isso em programas de Natal anteriores. A gente está aqui com o programa Sintonia Bíblica, já virando a segunda metade do 7º ano de existência. Então já estamos entrando bem no 7º ano. E num dos programas nossos de final de ano, a gente tem trazido uma coisa aqui, reflexão sobre esses magos ou esses homens importantes que foram do Oriente. Eles eram persas. E houve uma época, já no século 7 e 8, que os persas dominaram o mundo, e uma das ações deles foi destruir todas as igrejas cristãs da antiguidade na região. E acontece que quando eles chegaram numa igreja que está hoje lá dentro de Belém, nas imediações de Jerusalém, chamada Igreja da Natividade, eles não destruíram essa igreja. Qual é a curiosidade? É que o teto da igreja tinha uma pintura, e a pintura retratava os persas indo do Oriente para adorar Jesus. Como é que eles iam destruir uma igreja que tinha essa imagem deles? Eu fico arrepiadinho, porque é um negócio fantástico. Até isso, né? Jesus provocou esse milagre. Isso mostra mais uma vez como todas as nações conheciam e sabiam que isso era verdade. E foi a única igreja na época que não foi destruída, porque tinha lá a imagem dos persas, né? Olha que coisa interessante. Mas falando ainda sobre esse berço, sobre essa criança no berço, é importante dizer também quem não era esta criança. Ah, e tem isso, né? Então, quem era, a gente já falou aí. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. E esse detalhe da Pai da eternidade, a eternidade é mais nova do que ele, né? Do que ele, porque ele é antes de todas as coisas. E príncipe da paz. Mas então, aí isso tudo ele é. E o que é que ele não era? Quem não era? Ele não era um Papai Noel pequenininho. Ah, ok. Ele não era um Papai Noel pequenininho que tinha vindo ali para dar presente de Natal, para as pessoas festejarem, para aquecer a economia local de Belém. Nem desceu de helicóptero. De Jerusalém. Não desceu de helicóptero. No pátio do shopping, não. Não passou por shopping nenhum. Ali era a expressão do amor de Deus, como descreveu o evangelista João no capítulo 3, versículo 16. Diz assim, olha como Deus expressou seu amor, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Não morra. Não pereça, não morra. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse era o bebê que estava na manjedoura, não era Papai Noel. Não era Papai Noel. E interessante, eu vi aqui uma expressão que o pastor Billy Graham, ele disse uma certa vez, ele disse assim: o fato mais impressionante ocorrido na história não foi que o homem pisou na lua, mas que Deus pisou na terra. Então, quando esta criança estava lá no berço,
Era isso que estava acontecendo. Rapaz, eu gostei, Sadom. Acho que é bom a gente Deus- repetir isso aí. O homem ter pisado na Lua. O fato mais impressionante ocorrido na história não foi que o homem pisou na Lua, mas que Deus pisou na Terra. E era isso que estava acontecendo. Aquele berço foi anunciado com uma majestade tão grande porque era Deus pisando na Terra. Deus pisando na Terra. E isso estava acontecendo naquela madrugada. Deus estava pisando na Terra. Mas para quê que ele estava ali? Ele veio pisar na terra, como já foi dito, o texto que eu acabei de ler, ele diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, não morra eternamente. Então esse é aquele complemento do começo do programa que eu estava insistindo para você dizer, né? Isso. Então, se você quer ser chamado verdadeiramente de filho de Deus, você precisa... Crer e receber. E aqui crer não é apenas acreditar. Lá em Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 19, ele diz assim, ele faz a seguinte pergunta: crês tu que Deus é um só? E ele mesmo responde, ele diz assim, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Tremem e temem, né? É. Então, quando ele fala para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna, ele está falando no crer completo. Crer, receber e obedecer à sua palavra. Então, isso é o para que aquela criança chegou naquele berço. Quem era e para quê. Lá em Tito... Tito é um livro do Novo Testamento também. Livro do Novo Testamento. E é difícil a gente achar, que é bem pequenininho, né? Antes de Hebreus ali. E lá no capítulo 2, versículo 14, ele diz assim, ele diz que Jesus se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo zeloso de boas obras. Guarde essa expressão, purificar para si um povo. Para si um povo. Tá? Zeloso de boas obras. Lá em 1 Pedro, seguida, capítulo 2, versículo 9, ele diz assim deste povo. Ele diz assim, vós, porém, sois raça eleita. Outra tradução diz, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha esse texto fechando tudo que nós comentamos aqui. Então, do berço da manjedoura lá em Belém, transitando esse tempo todo para essa complementaridade do evangelista Tito. Como é que a gente chamaria Tito? É um evangelista? Como é que é? Ele escreveu uma carta. Ele escreveu uma carta. É. Pois é. Tito, esse aqui, E ele no caso, é diz Pedro. Ah, foi Pedro, geração eleita. Né? Ok, geração tá eleita, Pedro. Então você vê, ele fala o para que ele veio fazer aqui. Ele veio e elegeu uma nação. Não uma nação, Brasil, Israel, Irã, Estados Unidos, Japão, não. Uma nação que ele formou, que Tito se refere como um povo que ele purificou para si. Qualquer um de nós pode fazer parte dessa nação? Qualquer um de nós pode fazer parte da nação. Ele diz os que creem, que se tornam filhos de Deus. Esses são a nação que ele purificou para si e designou como sua propriedade exclusiva e deu uma missão, que era proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas. Viu lá em João, quando ele diz, quando ele diz, ele fala que ele iluminou, ele veio como luz, as trevas não receberam, ele veio e iluminou as trevas se afastaram, não receberam, mas a todos os que o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Esse é o povo que ele está falando aqui. Então, nós concluímos aqui nossa conversa dizendo que, assim, de uma forma muito, muito natural, que todos os momentos da nossa vida nós devemos nos lembrar dessa manjedoura. Todos os momentos. Mas é comum nós pensarmos mais um pouco quando se aproxima dessas festas natalinas. E aí, por isso mesmo, dentro desse preparação natalina, eu preciso perguntar ao nosso ouvinte, fazer 3 perguntas para o nosso ouvinte. Primeira pergunta. Neste Natal, você fará um presépio bonito
para todos ficarem olhando para aquele bonequinho que representa Jesus e desejar um Feliz Natal para as pessoas? Primeira pergunta. Se fizer, não está errado. É uma coisa bonita. Pelo menos tem uma representação, uma Tem simbologia, uma representação simbólica ali, né? De um fato muito importante que foi anunciado e que é rememorado ano após ano por todos os cristãos. Segunda pergunta. Você fará uma árvore bonita e nela você vai depositar os presentes de Papai Noel para as famílias e para os seus amigos? Terceira pergunta. Ou se você entendeu quem era aquele menino na manjedoura e o que ele veio fazer? Você vai fazer uma coisa ou outra, ou você entendeu quem era o menino? Ou seja, qual é o verdadeiro sentido do Natal? Se você entendeu o sentido do Natal, então preciso fazer mais 2 perguntas. Então vamos lá. Anote aí, você que está nos ouvindo, as perguntas do nosso querido Sadom sobre essa reflexão do menino do berço lá em Belém. Você quer estar entre aqueles que ele chama de geração eleita, povo de sua propriedade exclusiva? Primeira pergunta. Ou acreditar em Papai Noel é suficiente para o seu presente, para o seu futuro e para a sua eternidade? Vamos deixar o nosso ouvinte com essas reflexões, esse questionamento. Nada melhor introduzir o mês de Natal, o mês de dezembro, nesse último domingo de novembro, com essa reflexão sobre o menininho lá do berço, em Belém, ou lá na manjedoura. E você trouxe aí, eu nem combinei contigo, você trouxe toda essa reflexão pra gente, e eu trouxe uma música que é um clássico da nossa música evangélica, e que ela fala exatamente no comecinho dela sobre esse sentido do Natal que você perguntou aí há pouco. A música é Nas Estrelas, com o grupo Vencedores por Cristo. Nas estrelas vejo a sua mão e no vento ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar, porque Ele é pra mim. Eu sei o sentido do Natal, pois na história tem o seu lugar. Cristo veio para nos salvar, porque Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus Não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. Até que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi. Descobri então que Deus não vive longe lá no céu, sem se importar comigo. Mas agora ao meu lado está. Cada dia sinto seu cuidado, ajudando-me a caminhar. Tudo Ele é pra mim. É que um dia seu amor senti, sua imensa graça recebi.
Você está ouvindo Sintonia Bíblica, um programa da Primeira Igreja Batista de Fortaleza. Nós costumamos ouvir no Natal músicas as mais variadas. Você falou sobre a glória do Senhor se manifestou naquela madrugada, naquela noite celestial, e tem uma música que fala, surgem anjos proclamando, né, que Jesus nasceu, né? A gente tem Noite Feliz, que é a música mais tradicional, Noite Feliz, Noite de Paz. Por todo cristão, né? Pois é, a música também tradicionalíssima que todo mundo canta nesse Natal, então é Natal, não tem como não ter. Mas essa que a gente acabou de ouvir agora, ela é uma música muito bonita, que ela fala da força de Jesus através do vento. No vento você ouve a voz de Deus, você ouve a voz de Deus no silêncio, você ouve a voz de Deus no momento em que você quer se conectar com Ele. E eu achei fantástico você trazer, Sadom, essa reflexão pra gente sobre Jesus no mês que antecede o Natal. Só lembrando a você, ouvinte, que os próximos domingos agora de dezembro nós teremos temas relacionados ao Natal. Nós teremos Pastor Naum, Pastor Vitor, Pastor Léo Cristóvão, os nossos 3 pastores jovens, a gente chama os nossos pastores mais meninos, vão trazer reflexões sobre o que aconteceu antes de Jesus nascer, durante o momento em que Jesus nasceu e, enfim, coisas relacionadas ao Natal. E o último domingo de dezembro, claro, a gente tem o nosso convidado especial, que é o nosso pastor Marcos Monteiro, que é o pastor mais experiente do grupo, né? Vem para cá falar sobre o que será 2020 na sua vida. Mas durante o mês de dezembro, no primeiro domingo, grave aí, próximo domingo, dia 1º, nós teremos pastor Naum fazendo a seguinte pergunta: você se lembra o que você prometeu que seria ou faria em 2019? Você ligado com a gente aqui a cada domingo é sempre uma alegria, é muito bom. E a gente já está aqui, como eu disse há pouco, entrando na contagem regressiva do último mês de 2019. Parece que foi ontem que a gente começou. Um dos primeiros programas deste ano foi com o nosso querido Jaime Santana, diácono, líder aqui na nossa igreja, e ele trouxe uma reflexão no começo do ano. Por isso que eu estou falando do próximo domingo o programa. Ele diz, cuidado com a mágoa que você carrega. Como está o seu coração hoje? Como está o seu coração com as pessoas que você convive, que você se relaciona? Tem mágoa guardado? Acumulou ressentimento? Ou você tem trazido o perdão, a alegria, a restauração do amor pelas pessoas que você convive? A gente espera que nesse finalzinho de ano você possa estar dizendo assim: eu abençoei muita gente este ano através das minhas palavras, das minhas atitudes. E aqui a nossa turma do estúdio agradecendo a você que tem sempre a alegria a trazer pra gente a cada domingo. Comigo sempre aqui ao meu lado, meu amigo e irmão Iramar Monte, nosso diretor do programa, companheiro já de tanto tempo, como eu disse, já entrando no 7º ano do nosso Sintonia Bíblica. Lá nos estúdios da Logos, nós temos o Del. O Del é o nosso grande parceiro, grande mesmo, que coloca às manhãs de domingo a programação nossa, que desde as 10 horas até o finalzinho da manhã, quando a gente emenda com o culto. E vamos manter você ligado aí com a gente, mantenha-se ligado com a gente, que o culto ao vivo já estará daqui a pouquinho dando continuidade. Conosco também, claro, ele, o nosso querido pastor Léo Cristóvão. Às vezes ele fica fora por razões especiais, mas ele está presente de alma, mente e coração, acompanhando, recebendo a sua mensagem e interagindo com você pelo WhatsApp. Nosso número 9962-0075, 9962-0075. E certamente no final da manhã deste domingo, pastor Léo entrará no ar ao vivo aqui e vai abençoar você em casa. Ele está com a gente aqui no estúdio, mandando um alô, mandando um sorriso muito especial pra gente, e daqui a pouco ele fala com você. Querido, a Primeira Igreja Batista de Fortaleza, queridos, ela fica aqui na rua Silva Paulé 1111, bem pertinho da Avenida Santos Dumont. A nossa igreja ela funciona com cultos aos domingos às 10h15, à tarde, 17 horas, noite às 19h15. Durante a semana nós temos os pequenos grupos, onde temos o pequeno grupo Os Bereanos, não é isso, Sadom? Exatamente. Do nosso querido Sadom,
a quem nós agradecemos muito. E você vindo aqui à nossa igreja, você pode dizer, olha, eu vim à primeira igreja porque eu ouvi o Sintonia Bíblica, e você será muito bem acolhido. Lembrando que o nosso culto já está pela internet. Você pode conectar pibfortaleza.org.br e a transmissão também pelo rádio, pela Logos FM 91.3. E lembrando também que você pode acessar e ouvir de novo os programas de cada domingo aqui, através do nosso canal no YouTube. Você basta digitar Programa Sintonia Bíblica e você já ouve os programas. Deus querido, muito obrigado. Querido Sadom, muito obrigado. O seu oi final para o nosso ouvinte. Como oi final, quero apenas destacar um aspecto muito importante. É que esta geração eleita de que a palavra de Deus fala, ela não é constituída por pessoas superiores. Ela é constituída justamente por aqueles que entenderam a sua pequenez, que são pecadores indignos, que não são superiores a ninguém, ao contrário disso, mas que creram e aceitaram o Senhor Jesus, o menino naquele berço, como o seu único Senhor e Salvador. E eu desejo a todos os nossos ouvintes que parem um pouco nesse momento para pensar com seriedade, com maior foco, com maior tranquilidade sobre este menino no berço, o Jesus que nós celebramos o seu aniversário nessa época de final de ano. Um abraço para todos, Deus os abençoe. Este é o nosso querido Sadom Pereira Pinto, marido da Débora, que aniversariou esta semana, mas hoje, dia 24, aniversário da minha filha Dani, que me deu 2 netos, e aí eu espero que o Diogo nos dê um terceiro neto para eu empatar com o Sadom. Você que está conosco, obrigado mais uma vez. Deus lhe dê uma semana cheia das bênçãos de Deus, mas receba também nosso cheiro, nosso abraço, nosso carinho. E esperamos você no próximo domingo para mais um momento de bênçãos aqui no Sintonia Bíblica. Bom dia.